toda troca que é realizada nesse sistema de cooperação que a gente denominou de economia se dá em função de utilidades marginais. O que seria isso? Bom, imagina que eu seja um produtor de tomates e você seja um produtor de milho. Quantos tomates eu vou ter que dar para você para trocar para você entre milho? Eu vou ter que te dar quantos tomates e você vai ter que me dar quantos milhos? Bom, toda troca, perceba que os dois lados têm que aceitar a troca. E percebam o seguinte, não existe um valor do tomate, não existe um valor do milho, como a gente já viu nos vídeos passados. Se você ainda não viu, vai lá e veja os vídeos de ação humana passados, que lá eu explico muito bem que o valor não existe, de nada, tá? Por quê? Porque o que existe lá de valor mesmo são nossas satisfação quando a gente atinge a finalidade última. E a finalidade última é sempre psíquica, nunca é material. Então, o tomate em si não tem valor de nada. O milho em si também não. O que a gente vai colocar como valoração econômica, a valoração econômica que vai surgir em cima do tomate e do milho é em função da utilidade marginal que eles possuem para cada indivíduo. Por exemplo, se eu tiver apenas um tomate, eu não vou vender esse tomate, não vou fazer troca com esse tomate com ninguém. Por quê? Porque esse tomate ele vai me alimentar e eu preciso de me alimentar. Então eu não posso trocar esse tomate com ninguém. Se eu tiver 2 tomates, o segundo tomate, já eu posso falar o seguinte, olha, o segundo tomate já não vale tanto igual o primeiro. Por quê? Porque o segundo tomate agora, o primeiro tomate eu vou matar minha fome agora e o segundo talvez eu possa matar minha fome daqui a 2 horas. Pronto, já não vale tanto. Se eu tiver 10 tomates, o 10º tomate já começa a perder mais ainda a utilidade para mim. E se eu tiver uma safra inteira de tomates, os 100 tomates, o 100º tomate, não vai valer praticamente nada para mim. Nada, não tem nenhuma utilidade, não é equivalente, não tem utilidade. Ele não vai ter uma utilidade ali para mim. Então, como ele não tem uma utilidade alta, eu vou trocar aquele 100º tomate por qualquer coisa. Qualquer coisa que alguém quiser trocar alguma coisa aí, eu troco por aquele 100º tomate. Entendeu? Então o valor não está no tomate. Não existe valor no tomate. O tomate é apenas um meio para eu atingir as minhas finalidades últimas. Assim como o milho também é apenas um meio para qualquer outra pessoa atingir as finalidades últimas. Então a troca em si, ela depende da utilidade marginal que aquele produto tem para aquela pessoa que ele é o dono. Então como eu sou dono da safra de tomates, o 100º tomate eu troco facilmente por qualquer coisa. E o produtor de milho também vai ter um milho dele lá que não possui muita utilidade para ele, que é a utilidade marginal bem baixa, e aí a gente vai conseguir fazer essa troca perfeitamente. Então a quantidade que a gente vai trocar entre um e outro, a quantidade de tomates pela quantidade de milho que a gente vai trocar, é em função da utilidade marginal que cada produto tem para com seu próprio dono. Tá? E perceba que a utilidade marginal depende das minhas finalidades últimas. Então, a mesma safra de tomate, só que se fosse uma outra pessoa no meu lugar, a utilidade marginal que aqueles tomates teriam seriam completamente distintas da utilidade marginal do que eu dou para aqueles tomates meu, certo? Então, cada pessoa vai colocar a utilidade diferente. E é por isso que quando a gente troca, quando eu estou trocando o tomate pelo milho, quer dizer que aquela quantidade de milho que eu estou recebendo vai ter uma utilidade para mim muito maior do que aquela quantidade de tomate que eu estou dando para o outro. Só que já para outra pessoa é o contrário. Para outra pessoa, a utilidade daquela porção de tomate que eu estou dando para ela vai ter muito mais utilidade do que aquela porção de milho que ele está me dando. Ou seja, isso mostra escancaradamente que toda troca, todo mundo sai ganhando. Quando a gente troca, a gente está fazendo os recursos irem para as pessoas adequadas. Por quê? Porque eu vou dar o que não serve para mim e ele vai dar o que não serve para ele. E aí nessa troca eu vou utilizar muito bem aquilo que eu recebi e ele vai utilizar muito bem aquilo que ele recebeu. Ou seja, quanto mais a gente troca, mais a gente está colocando recursos aonde ele realmente deveria estar. E essa é a grande jogada do mercado. Não existiria pessoa no mundo que conseguisse fazer esse ordenamento, a gente vai ver nos vídeos mais futuros, de forma intelectual. Não existe uma pessoa que seria capaz intelectualmente de realmente reger todos os recursos
de forma eficiente para cada consciência, não tem. Então o livre mercado faz isso sozinho, ele faz essa regência desses recursos sozinho. E quanto mais as pessoas trocam, mais esses recursos vão para quem realmente necessita. Porque quem realmente necessita vai dar um preço maior para aquilo. Por quê? Porque daí a utilidade marginal para ele vai ser muito grande. E como a utilidade marginal para ele daquele produto vai ser muito grande, ele vai dar mais recursos em função daquilo. E aí todos os recursos vão para onde realmente deveriam ir. Eles não vão para áreas onde a pessoa não vai fazer pouco caso daquele recurso. Tá? Então quem faz pouco caso de recurso é uma pessoa que não pagaria muito, não faria muita troca com ele. Então a troca é essencial para colocar todos os recursos do nosso meio onde ele realmente deveria estar, onde ele realmente tem maior utilidade. Tá? E esse aspecto é fenomenal nesse mundo de trocas. Bom, além disso, perceba o seguinte, que para fazer uma troca, imagina que eu tenho lá tomates, você tenha milho, mas eu não quero milho. E eu quero sapato. Só que o cara que vende sapato, ele não quer o meu tomate. E aí, como que a gente faz? Só que, por exemplo, para eu que sou um produtor de tomate, para eu pegar o sapato, que eu quero sapato, eu vou ter que então fazer a troca do meu tomate com o seu milho ou qualquer outro produto que aquele outro vendedor quer, para depois chegar lá com o milho e o milho eu trocar por sapato. Então eu vou precisar de pegar o milho como um meio intermediário para eu pegar o sapato no final. Certo? Então, os produtos que começam a ter utilidade generalizada, ou seja, aqueles produtos que todo mundo gosta, começa a ter um valor de troca. Ou seja, eu não vou mais pegar o milho agora porque eu quero o milho. Eu vou pegar o milho apenas para trocar por sapato. Então eu peguei o milho como um meio de troca apenas. Então agora a utilidade do milho subiu no meio social. Por quê? Porque a utilidade do milho agora, ela não é só mais a de ter milho. A utilidade do milho, ele acrescenta a utilidade do milho à utilidade de troca do milho. E todos os produtos têm um nível de utilidade de troca. Então aqueles produtos que têm um nível de utilidade de troca muito alto, ou seja, aqueles produtos que todo mundo quer, elas começam a ter uma utilidade de troca alta. Então elas começam a ser negociadas muito mais no mercado. Então a utilidade dela e a disputa por aqueles recursos vão aumentar ainda mais. Entenderam? Bom, e aí então eu pego o milho para trocar com ele. Então perceba que o milho agora passou a ser uma moeda. Ele aí é simplesmente valor de troca. Mas quer dizer, ainda não é moeda. Vamos chegar ao ponto, né, do que seria realmente uma moeda. Então perceba que os produtos de alta negociabilidade começam a ter agora um valor, uma utilidade de troca nelas. Então começa a ter um valor econômico de troca. Bom, e eu vou utilizar esse valor econômico então para eu pegar todos os outros serviços que eu queria. Então mesmo que aquele produtor de sapato não queira tomate, ele vai querer milho de qualquer jeito. Então eu pego o milho, eu vou trocar o meu tomate por milho simplesmente para trocar por as outras coisas. Tá? Porque eu não consigo trocar tudo que eu quero por tomate. Pronto. Então o milho passa a ser uma moeda. E é óbvio que conforme vai surgindo produtos de alta negociabilidade ali, vai ter alguns produtos que vão se especificar apenas como troca. Aí esse produto ele vai perder o valor, ele praticamente o valor dele, a utilidade dele como troca vai ser muito maior do que a utilidade dele para qualquer outra coisa. Tá? E esses, por exemplo, na nossa sociedade isso foi alcançado com o ouro, com a prata. Tá? Principalmente o ouro, né? No final ficou só o ouro, né? Mas no início tinha lá alguns metais raros e depois o ouro é que ficou como realmente sendo a moeda de troca. Pronto, por quê? Provavelmente pelas características físicas, né, do ouro. Ele não corrói, ele não é perecível, ele é escasso. E isso é escasso quer dizer o seguinte, se eu fosse comprar um sapato eu precisaria de um saco de milho para comprar o sapato. Tá? E como o ouro é escasso, então um pouquinho de ouro só, uma moedinha de ouro, já é suficiente para eu comprar o sapato, certo? Para fazer a troca com o sapato. Então é importantíssimo esse recurso ser escasso. Por quê? Porque daí agora eu não preciso mais carregar toneladas de milho nas minhas costas. Imagina que eu quero comprar uma casa em função de milho. Eu ia ter que ter lá 1 tonelada de milho nas minhas costas para comprar uma casa. Então não. Então a moeda tem que ser algo que eu consiga carregar de um lado para o outro. Tá? Então a escassez do ouro já permitiu que ele seja aumentou ainda mais, né, o fato dele ser o meio de troca.
Então eu posso trocar às vezes uma casa inteira apenas por algum punhadinho de moeda de ouro. E dali eu mudo de cidade com um punhadinho de moeda de ouro, imagina, só coloco um punhado de moeda de ouro, saio, ando de cidade, mudo de cidade, chego na outra cidade e eu compro outra casa. Pum. Entendeu? Então o comodismo da moeda de fazer trocas universais é incrível. E ele deixa toda essa economia, eles dizem, né, os economistas dizem que a moeda é o lubrificante de toda essa maquinaria econômica. E realmente, sem moeda, as trocas ficariam, né, a troca a nível de escambo é muito ineficaz. Então a moeda ela deixa essas trocas completamente eficazes, é o lubrificante, então todo mundo agora troca com tudo. E você não precisa se importar se o seu produto serve para aquilo ou não. Você simplesmente vai trocar o seu produto por moeda e a moeda você troca por qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa. Entenderam? Então esse é o importantíssimo surgimento da moeda. Então dessa forma é que surgiu a moeda. E essa moeda ela permitiu então que todas essas engrenagens, todas essas trocas ocorressem de forma fenomenal. Tá? Fenomenal. E todas as trocas ocorrendo de forma fenomenal significa uma sociedade em constante cooperação. Significa que agora a cooperação é distribuída e disseminada por todos. Então eu não preciso mais ficar fazendo amiguinho para trocar o meu produto. Eu posso simplesmente chegar com a moeda em qualquer lugar e pá, pegar o produto do cara. Então, tipo, todas as trocas aumentaram. Foi um lubrificante que permite a cooperação entre todos e todos. Então, agora a sociedade inteira passa a ter uma cooperação a nível hardcore lá, né? A sociedade inteira trocando tudo. E quanto mais troca, mais desenvolvido a gente fica, tá? Pois perceba o seguinte. Lembram que quando aparece um empresário no meio, todo mundo fica mais rico, tá? E a gente vai ver isso, na verdade, eu vou deixar para, não vou discutir isso agora não, vou deixar para discutir nos próximos vídeos, tá? Nos próximos vídeos a gente discute riqueza. Mas percebam que a moeda, ela é fundamental para fazer toda essa maquinaria funcionar. E essa maquinaria funcionar, a gente vai ver no próximo vídeo que isso vai deixar todo mundo mais rico, todo mundo. A gente vai definir riqueza também no próximo vídeo, tá bom? Então percebam que essa valoração econômica que começa a surgir em cima dos produtos, né, e dos serviços, esse preço econômico que existe, né, o valor econômico que é existente, ele permite que há uma certa estabilização dos preços em função da oferta e a demanda. Então todos os produtos e todos os serviços vão agora ter um preço relativo à sua oferta e à demanda social. Então, o preço do tomate que você vai lá na venda não é porque o tomate tem aquele valor. A gente já viu, o tomate não tem valor nenhum em si. Aquele preço econômico que tem lá é apenas o equilíbrio entre a oferta e a demanda do tomate. E esse equilíbrio entre a oferta e a demanda, ela faz o tomate ir para onde realmente eles necessitam ir. Tá? Então, agora você vai falar, né? Porque quando a gente tem a troca de escambo, você vê que a troca se dá entre a minha utilidade marginal e a utilidade marginal do outro. Então, eu que vou aceitar ou não trocar tantos por tantos e o outro é que vai aceitar ou não. Beleza. Com a valoração, com a criação da moeda, tudo passa a ter valor. E como tudo passa a ter valor, agora esses preços aqui não vai ser só em função de mim e do outro. Vai ser em função de todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então a oferta e a demanda global é que vai decidir o preço de alguma coisa. E se você estabilizar a demanda e estabilizar a oferta, tá? Então quando você tem a oferta e a demanda estabilizadas num determinado valor, aquilo vai fazer com que o valor se estabilize naquele preço. Mas é só a utilidade de todo mundo mudar que esse preço vai flutuar. Ele vai flutuar em função da utilidade. Por quê? Porque se todo mundo quiser comprar tomate agora, aumentar o volume de compras do tomate, é claro que o vendedor vai aumentar o preço do tomate. Por quê? Porque ele não tem tomate para vender para todo mundo. Então ele aumenta o preço do tomate para só aqueles que realmente quiserem gastar mais recursos é que vão adquirir o tomate. Certo? E isso faz o seguinte, numa área onde tem escassez de tomate, todo mundo, o empreendedor, vai querer ir para aquela área de escassez. Por quê? Porque lá o tomate vai ter uma utilidade maior. Então isso faz todos os recursos irem para realmente aonde tem falta de recurso. Tá? Então todo essa engrenagem econômica faz com que os recursos vão para realmente aonde as pessoas pagam mais, onde realmente aquele produto vai ter uma maior utilidade. Tá? E onde o produto geralmente tem maior utilidade? Geralmente ele tem maior utilidade onde tem escassez daquele produto.
Então isso o sistema econômico ele é incrível, ele faz essa rotacionamento de todo mundo. E perceba, então o preço das coisas não é por conta das coisas, e isso é uma falácia. Muitas pessoas vão analisar politicamente essa situação de forma errada e falaciosa, porque elas vão colocar lá, por exemplo, como se o trabalhador tivesse, o trabalhador trabalhou tanto, fez tanto esforço para trabalhar aquilo lá, ele merece ganhar mais. Não, a economia não funciona assim, tá? Isso é uma falácia econômica, porque tudo que está na economia é apenas um meio, e aquele meio, ela vai ser, a utilidade daquele meio é que vai dar um preço, uma valoração econômica para aquilo. Então, o preço do seu serviço não é por conta do seu serviço. O preço do seu serviço é por conta da utilidade que as pessoas acham que esse serviço tem. E quanto maior a utilidade do seu serviço, maior o seu preço econômico. Tá? Então o preço econômico não tem nada a ver com o seu valor como pessoa. O preço econômico não tem nada a ver com o seu valor do seu serviço em si. Entendeu isso? Então, tipo, não confunda isso. E muita gente vai falar assim, nossa, como você é malzinho. Não tem nada a ver, eu não sou mal. Eu gosto das pessoas, todo mundo gosta da pessoa, a economia inteira gosta das pessoas, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com quem decide o valor do seu trabalho são as pessoas. Tá? Então se todo mundo, ninguém der valor para o seu trabalho, não importa o quão bem você trabalha, não importa o quanto você está ajudando todo mundo, não importa. Na verdade, tipo assim, se você realmente está ajudando todo mundo vai querer aquilo. E todo mundo vai te pagar por aquilo. Tá? Porque todo mundo vai querer aquilo. Então se tem utilidade, eu quero trocar. Se eu estou trocando é porque eu estou comprando. Tá? Então a compra significa troca. Lembra, moeda não moeda é um produto de troca. Tá? Então quando eu estou comprando alguma coisa, eu simplesmente estou fazendo troca. Então eu escolho quem eu troco. Então não importa se você acha que o seu serviço é o melhor serviço do mundo. O que importa é se eu acho. Tá? Então todo mundo socialmente é que vai decidir o que eles querem. Tá? Então é uma falácia, existem várias linhas filosóficas falaciosas nesse sentido, que eles colocam lá, sempre quando alguém fala o seguinte, mas o meu serviço merece isso. Não, quem vai dizer, tipo, não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com valor em si, tá? Então se você coloca lá, a Marta tem que ganhar o mesmo tanto que o Neymar, não, isso é ridículo, quem define quem vai ganhar mais é o próprio sociedade. Se todo mundo começar a olhar os jogos da Marta, então vai ter uma publicidade muito maior em cima da Marta, e ela vai ganhar muito mais do que o Neymar. Mas enquanto toda a sociedade estiver olhando pro Neymar muito mais do que olha pra Marta, então a publicidade vai estar toda em cima do Neymar e é óbvio que ele vai ganhar muito mais. Então, gente, essa é uma falácia que as pessoas não conseguem entender. Então, geralmente quem faz isso são pessoas ligadas à esquerda, né? Então o pensamento às vezes de um sistema político de esquerda, ele é falacioso em muitas coisas. São pessoas que não entendem nada de economia. Tipo assim, quem entende economia fala assim, gente, não tem sentido nenhum falar que a Marta tem que ganhar igual o Neymar, tipo, não faz sentido nenhum, porque são vocês próprios que escolheram a Marta ganhar menos do que o Neymar. O dia que todo mundo olhar a Liga Feminina de Futebol e todo mundo for por estádios da Liga Feminina de Futebol, aí sim a Liga Feminina de Futebol vai ter aumento. E você quer a verdade? A verdade é que eu sou contra o futebol, velho. Pra mim, por que as pessoas estão dando esse dinheirão pro Neymar? E sim, são vocês que estão dando esse dinheiro pro Neymar. Porque se ninguém olhar pro Neymar, ele não ganhará dinheiro. Tá bom? O dinheiro está onde todo mundo olha. Tá? Então, se ao invés de todo mundo sentasse a bunda no sofá e ficasse olhando só o futebol todas as semanas, então toda semana todo mundo faz isso, e é por isso que lá tem muito dinheiro. Se todo mundo sentasse a bunda no sofá e ficasse vendo a escola do filho dele, se todo mundo ficasse olhando o próprio filho dele jogar futebol, seria aquele próprio filho dele que estaria ganhando dinheiro. Ou então todos os recursos iriam para as escolas fundamentais e iriam montar as melhores ligas de futebol da escola fundamental. Por quê? Porque todo mundo estaria assistindo ali. Então se no seu domingo você parar de ir para o estádio de futebol, ver um time grande jogar, e for para a escola do seu filho ver o seu filho jogar, então, meu filho, de um dia para o outro, se todo mundo fizer isso, de um dia para o outro, todo aquele dinheiro que é gasto em função de futebol, não será mais gasto em função de futebol, será gasto em função das escolas, em colocar estádios nas escolas. Entendeu? Então me diga para onde você olha e é para onde o dinheiro vai.
Então cuidado com essa falácia, tá bom? Cuidado com essa falácia de achar que o seu serviço, eu trabalhei tanto para isso, então eu mereço ganhar isso. Não! O valor econômico não tem nada a ver com o valor de merecimento que você acha que é merecimento. São todo mundo junto, a oferta e a demanda de todo mundo junto é que vai fazer os preços se estabilizarem do jeito que eles são. Tá? Então, se todo mundo achar que, se todo mundo, e percebam que isso tem consequências, tá? Isso tem consequências, só. Se todo mundo quer a carne mais barata sempre, então eles vão ter a carne mais barata sempre, porque eles vão simplesmente comprar a carne mais barata. E a carne mais barata vai vir da onde? Sim, a carne mais barata vai vir da devastação da Amazônia, vai vir, sei lá, tipo, existem várias consequências de você ter uma carne mais barata. Então é você que decide isso quando você compra. Quando você compra, você está decidindo toda a transformação que ocorre na sociedade, no planeta. Tá? Então, se todo mundo decide comprar coisas que gastam, sei lá, usam energia fóssil descontroladamente, sempre usam, então é isso que você vai ter. Você vai ter as consequências daquilo, e é você que está escolhendo as consequências daquilo. Tá? Então todo mundo como um conjunto social, e é claro que isso vai entrar em política, a gente vai entrar lá em política, mas perceba que a economia não tem nada a ver com isso. Tá? Então, muita gente coloca colocar a culpa de algumas coisas na economia, sendo que não está na economia a culpa está na política e não na economia. Mas a gente vai ver isso melhor para os vídeos mais para frente. E para finalizar, percebam que tudo então que terá preço econômico é alguma coisa que é útil para atingir um determinado fim último. E o determinado fim último é completamente inútil. Tá? Então perceba que tudo que tem preço econômico é útil, é um meio. E tudo que a gente realmente quer é inútil e não tem preço. Tá? Então tudo que você realmente quer não tem preço. E tudo que tem preço é apenas um meio para atingir o que você realmente quer. Tá? Agora o grande problema disso, qual que é o problema disso? O problema nisso é que quem faz as finalidades últimas é o próprio indivíduo. Então se todos nós como sociedades a gente colocar finalidades últimas nobres, tá? Finalidades últimas decentes, então tudo bem. Agora se a gente começar a colocar finalidades últimas ruins, e a escolha do meio ruim para atingir aquelas finalidades últimas, a gente é que vai pagar o preço. Né? Isso a gente tem muito, né? Por exemplo, a gente pode colocar preço ou não nas pessoas negras. Então quem decide se a gente vai colocar uma pessoa negra como escravo ou não? É a gente que decide quem tem preço. Tá? Se para você o escravo é um meio para você utilizar alguma coisa, então você vai colocar preço no escravo. Então quem define o que terá preço ou não é a gente mesmo. Se existir pessoas que vão colocar preço em pessoas negras, elas vão colocar preço em pessoas negras. Se existem pessoas que vão colocar preço no sol, elas vão colocar preço no sol. Nós podemos colocar preço em mulheres virgens, nós podemos colocar preço em assassinatos de alguém, nós podemos colocar preço em qualquer coisa antiética. Quem decide é você. Tá? Então são as próprias pessoas que decidem o que é meio para se atingir alguma coisa e o que não é. Entendeu? Então tudo depende da sua ética. Tá? Então quanto mais ética as pessoas vão ter, quanto mais ética for a sociedade como um todo, menos elas vão colocar preço naquelas coisas que são antiéticas. Certo? Então quem define isso são as próprias pessoas. Perceba que esse aspecto econômico, ele não depende em nada do nível ético-social. Esse aspecto econômico, ele funciona seja qual for o padrão ético da sociedade, tá bom? Então, se a sociedade quer alguma coisa, esse sistema de cooperação global vai fazer essas pessoas atingirem aquilo. Então, se a maioria daquelas pessoas forem antiéticas, o sistema de cooperação vai facilitar a você atingir coisas antiéticas. Entendeu? Então o problema do sistema econômico não é o sistema econômico, às vezes, hein? Muita gente coloca o problema, por exemplo, no capitalismo, né? Todo mundo fala, é o sistema capitalista. Não, não é o sistema. O sistema capitalista aqui, ó, essa base liberalista, ela funciona com qualquer que seja a ética social. Se a ética social é baixa, então esse sistema de capitalismo ele vai propiciar uma maior cooperação de todo mundo, e todo mundo cooperando para colocar preço em negros, isso vai ocorrer. Todo mundo cooperando para destruir a Amazônia, isso vai ocorrer. Todo mundo cooperando para botar preço em mulheres virgens, isso vai ocorrer. Entendeu? Então o problema não
está na economia. A economia é completamente alheia à parte política. Esse problema está no problema político que a gente vai ver mais para frente. Então muita gente se engana, muita gente acha que o problema está no capitalismo, que o problema está no liberalismo, mas ele se engana, porque na verdade o problema está na sua ética. Tá? O problema está na ética social e não no capitalismo. O capitalismo ele funciona com qualquer que seja a ética, certo? E ele é um lubrificante esse sistema liberal, ele é um sistema que vai fazer tudo ocorrer em função do que você quer que ocorra. Entendeu? Independente se forem anjos, se forem seres angelicais, então tudo vai ocorrer bem. Se forem seres bárbaros, tudo vai ocorrer mal. E o capitalismo vai fomentar isso ainda mais. Por quê? Porque o capitalismo é um sistema de cooperação. Cooperação, não tem nada a ver com maldade ou não. A maldade ou não entra na falta de ética das pessoas, tá? Então as pessoas ficarem buscar o dinheiro só, né, e querer desmatar a Amazônia por causa de dinheiro, poluir o ar por causa de dinheiro, acabar com o planeta por causa de dinheiro, são as pessoas que estão querendo isso, tá? Não tem nada a ver com o sistema econômico em si. O sistema econômico é alheio à parte política. Bom, percebam isso, percebam isso. Isso é importantíssimo. Bom, mas então nesse vídeo a gente discutiu então o que é moeda e veja, né, o tanto que esse sistema é lindo, tá? E no próximo vídeo a gente vai ver ainda mais como ele fica bonito no próximo sistema. Então, até lá.